Paz seja com você, João 523. Boa noite, influentes. Bom dia, boa tarde. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso InfluenteCast, hoje com uma convidada super especial. Pastora Simone. Muito prazer de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Que seja um tempo muito agradável e importante para cada um de nós. Para todos que estiverem assistindo também. Pastora, a gente sempre começa perguntando quem é a pastora Simone. Então, quem é? Bom, resumindo, pastora Simone, 40 anos, eu sei que com um cara de 25, né? Vai falar que não. Até tirou foto para comprovar, coisa linda. Mas não tenho vergonha, não tenho problema nenhum com isso. E sempre meus alunos falam que eu pareço que tenho menos mesmo. Sou professora, psicopedagoga, psicanalista também, pastora, filha de pastora, sou serva do Senhor, com muita alegria, serva de Jesus. E a minha maior alegria é poder partilhar o reino de Deus aqui na Terra, até a gente poder partilhá-lo no céu. Pastora, a gente já pegando um gancho, no último episódio a gente falou do retiro, você também foi coordenadora. Queria que você falasse... já vai pra essa parte aí? Já vou começar assim. Então tá bom. Você foi sua coordenadora ou não? Foi sua? Você era criança ainda? Eu acho que eu não. acho que eu não peguei a época do Conectados, não. Já não era mais líder. Quando ela veio pra igreja. Eu tenho uma camiseta do Conectado, sim, mas era a época que era células. Eu tinha uma rede de células, né? Então, pastora, como que foi essa... Não aquela época. Não, tudo bem. Eu tenho 32 também, pastora. Aquele período, da sua vida. Foi uma oportunidade que eu tive. Antes de mim era o pastor Rafael, coordenador regional de jovens e adolescentes. E depois a pastora Celina assumiu também para cá a nossa região, 523, e o pastor Rafael acho que já tinha outros projetos também. O ministério pastoral requer muito trabalho. E eu lembro que ele até comentou assim na época, vou passar o cajado. E aí, acho que fizeram um consenso lá entre os pastores e o meu nome foi citado. Eu já trabalhava bastante com jovens na minha igreja local. A gente tinha um trabalho muito bom. Os nossos cultos no sábado, eles tinham bastante expressão mesmo, muita expressividade. E aconteceu que me fizeram um convite para ser coordenadora, eu aceitei imediatamente. Fiquei apenas 2 anos na coordenadoria regional, mas com bastante trabalho, bastante empenho. Era um período, não sei hoje como é que é, eu estou sempre participando dos retiros, dos trabalhos, eventos que são feitos na região, porém não estou a fundo porque a gente tem a liderança, na sua igreja local, né? A gente só acaba contribuindo, colaborando, mas todas as igrejas na região eram muito participativas e tinham muitos trabalhos. Em cada igreja havia trabalhos muito fortes de jovens e adolescentes. Eu tive um pouco de dificuldade porque eu não tinha essa experiência regional, eu não tinha nenhuma bagagem. Foi muito diferente, assim, de trabalhar com a sua igreja, como trabalhar isso com a sua igreja, e você queria implantar o da sua igreja na região ou você já foi para outro caminho? Eu comecei, na verdade, com muita simplicidade. Então, eu tentei levar da forma que eu levava na minha igreja, com muita transparência, com muita seriedade e com muito amor, dedicação, porque a obra de Deus é dedicação. Mas a gente sabe que a gente não consegue sempre atingir o tanto de pessoas que a gente almeja. Então, às vezes, a gente não tem toda a colaboração que a gente quer. De repente, você não consegue também ter a união de algumas igrejas ou lideranças. Todos querem trabalhar juntos, mas nem todos conseguem se unir, se empenhar, se engajar no trabalho. E isso acontece, eu acredito, até hoje, em diversos outros departamentos. Mas foi um tempo muito precioso, assim, muitas pessoas, muitos talentos foram descobertos também naquele período. Foi muito gostoso. Eu tive experiências e oportunidades
gigantescos, assim. Eu fui para congresso, eu sempre participei de congresso, desde a minha infância. Mas, assim, são portas que se abrem, né? E eu não vou esquecer nunca, porque eu tive... É privilégio, né? Eu falo que é uma responsabilidade muito grande você estar na liderança, mas é um privilégio, porque aparece oportunidade, assim, que você nem imagina. E eu sou muito grata a Deus. Foi diferente, porque não tem como você querer implantar só o que acontece na sua igreja para uma região, porque cada igreja tem um pastor, tem uma liderança, tem um grupo específico ali, mas foi um trabalho bem feito e a gente tinha parceria, assim. Às vezes tinha resistência, mas eu acho que a resistência existe até hoje, em qualquer outro lugar. Mas foi um tempo muito precioso para mim. Amém. Amém. E aí, Henrique, Então você tem alguma pergunta, já que você tá nessa nova etapa aí? Tô Novo descobrindo. coordenador Tô de descobrindo. adolescente. Tá na coordenadoria agora. Tá, agora. Agora eu tô. Ó. Só foi isso o sinal, hein? Mas amém. Vambora. Vamos agora voltar um pouquinho lá atrás. Você falou assim que filha de pastora, tudo, então você nasceu no hospital, né? Não nasceu na igreja. Mas como que foi assim, aquele momento que você fala, eu realmente tive o meu encontro com Deus. Eu realmente conheci. Porque tem muitas vezes que tem criança que não tem experiência, né? Só de ouvir o pai falar. Eu não nasci na igreja. A minha mãe esteve aqui, né, com vocês aí algumas semanas atrás. Mas a minha infância foi na igreja. Minha mãe veio para a igreja, eu tinha 5 anos. Tá. Então, eu cresci na igreja. As minhas memórias, a partir de onde eu tenho memórias, é dentro da igreja. Isso, para mim, é muito gostoso. A minha experiência com Jesus foi logo cedo. Essa sala aqui, inclusive, era a sala do pastor Pedro, eu acho. Ou a vizinha ali, não sei. Mas eu me lembro muito bem que, desde a minha infância, tinha muita sede de Deus. Minha mãe também, mulher de oração e tal. Porque tem mãe que é assim, não, gente, isso é sério. Isso é sério, tanto dentro como fora da igreja. Mãe, minha mãe é viúva, tá? E nunca mais se casou. E tem muitas mulheres que não casam, mas não tem uma vida íntegra. Ou tem uma dupla personalidade, vamos dizer assim, na igreja tem aquela capa de santidade, mas dentro de casa é outra mãe, é outra... A minha mãe não. A minha mãe nunca mais se casou, mas foi uma mulher... Onde ela ia, ela me levava. E não ia para lugar errado, era na igreja. Então, quando eu falo que eu cresci na igreja, foi porque minha mãe me levou para a igreja. Minha mãe de oração me ensinou a orar. Eu lembro até hoje que a gente tinha que orar para a vizinhança inteira. Mas quando eu falo vizinhança inteira, era a rua inteira. Rua inteira. Do meu lado da casa, do outro lado, um por um. E minha mãe me ensinava. E eu lembro até hoje que... Quando eu era criança, tinha uma reunião... Hoje é aqui, na igreja, mas antigamente... Pesada essa palavra, antigamente, né? Mas era na casa do pastor Pedro, da pastora Mara. Mas era só para liderança. Não era aberto, assim, porque... Era uma convocação meio que... Mas aí foi crescendo e eu tinha muita vontade de participar. Tinha muita vontade. Lá tinha as crianças... Deus usava muitas... profetas para trazer revelações. Eu sempre fui muito ligada nisso. E eu lembro que minha mãe não participava. Não era líder de nada. Minha mãe, quando começou na igreja, não era líder de nada. Mas eu sempre estava envolvida. Aí um dia eu falei para minha mãe, eu vou lá pedir o pastor Pedro deixar eu ir na oração na casa dele. Você tinha quantos anos? Olha, eu não lembro exatamente, mas eu acho que uns 10 anos, 11. Eu não sou boa de memória, tá? Mas... por volta de 10, 11 anos. Ela falou, se você tem coragem, vai. E eu lembro que eu parei na porta, assim... Nossa, eu morria de vergonha da família do pastor Pedro. Eu era muito tímida, sabe? Não parece, mas eu era muito tímida. Mas tinha que pedir, porque eu não podia ir sem autorização. Era na casa dele a oração, era só para líderes. O que uma pirralha quer ir lá na oração? E eu lembro que eu parei na porta dele, assim, era quarta-feira. A oração era de quinta. Teve o culto, aí eu desci no escritório e falei, pastor Pedro. Ele ficou olhando, eu acho que ele pensou que essa pirralha tá fazendo aqui. Só que aí tava, pro meu azar, né? Tava todo mundo. Tava a família toda reunida. A pastora Mara, o Júnior, o Lucas, acho que até a Dai estava, não me lembro exatamente. Mas esses 4 eu lembro perfeitamente. Porque eu queria que tivesse só ele, já ia ser constrangedor o suficiente. Mas estava toda a família. Aí eu falei, pastor Pedro...
Eu não sabia nem falar, pedir, então eu fui curta e grossa. Eu queria saber se o senhor deixa eu ir na oração na sua casa de quinta-feira. Eu acho que ele achou interessante, né? Aí ele fez a primeira pergunta inteligente, que foi: e como é que você vai? 10, 11 anos, eu morava no Jardim Paulista. A casa dele era no Maria Luísa, sei lá, 2, 3, 1, não sei. Aqueles Maria Luísa que só tem casão. Do outro lado da cidade, resumindo. Aí, só que eu já tinha programado tudo. Falei pra minha mãe, se ele deixar, eu vou com a Ivone Braga, que era uma diaconisa na igreja, né? E ela ia. Obreira também, eu acho. Lembro até hoje, um fusquinha ela tinha. Aí eu ia de carona. Aí ele falou, eu falei, eu vou com a Ivone. Aí ele falou, sua mãe sabe? Eu falei, sabe. Ela falou que eu tinha que pedir pro senhor. Tudo bem. Eu nem agradeci. Aliás, eu agradeci. Obrigado, virei as costas e fui embora. Eu conversei, não sabia puxar saco, não sabia nada. Obrigado, pastor, virei as costas e fui embora. Fui na quinta-feira na oração, fui batizada com o Espírito Santo. Então, assim, você queria saber do meu encontro com Jesus. Sim. Foi desde a infância. Porque eu me lembro que na quinta-feira eu fui batizada com o Espírito Santo. Na casa do pastor Pedro, na reunião de oração. E era uma sede minha, eu tinha esse desejo de ser batizada com o Espírito Santo. E eu recebi o batismo. Então, para muitas pessoas isso pode não ser importante, para mim é. E para mim começou assim, porque o Espírito Santo todos nós temos, mas o falar em línguas é um dom, de acordo com a Bíblia Sagrada. E eu queria esse dom desde a infância. Então eu tive esse encontro com Jesus desde a minha infância, porque eu tinha desejo de conhecer mais da palavra de Deus, de ter experiências profundas. E eu, desde novinha, graças a Deus, o Senhor me permitiu ter essas experiências marcantes na minha vida. Pastor, então a gente já entrando nessa parte de sede, você é uma pessoa muito conhecida da Bíblia, conhecedora da Bíblia. E deu aula pra mim no TQE. A gente tava conversando aqui até agora. Da onde que vem isso? Porque hoje você também é professora. Você sempre gostou de estudar, sempre gostou de ler? Não? Aí, Henrique, uma pergunta muito boa e eu gosto desse assunto. Eu gosto hoje de ler. Quando eu era criança, desde pequena, eu gostava de ler a Bíblia. Eu lembro que eu pedia livros pra minha mãe. Não para mim, mas eu pedia que ela tinha. Falei, deixa eu ler algum livro seu, que eu queria ter, né? Outros conhecimentos, outro linguajar e tal. Já queria ser pastora nessa época? Eu queria ser missionária. Missionária? Porque todo mundo falava todo mundo falava missionária amar. Embora na igreja quadrangular, missionário é aquele que sai para o campo e tal. Mas eu preciso falar, é a minha experiência. Eu sempre fui muito fã da missionária Amara. Eu falo pastora por conta da igreja, mas a gente conhece ela, quem conviveu na igreja é missionária. E eu curtia demais, eu admirava demais ela pregando, ela ministrando louvor, aquele grupo divino. Eu lembro que na minha infância tinha bastante criança na igreja, sempre teve. Essa igreja sempre foi uma igreja referência em Jaú, mas ia ter teatro, a Simone que ia participar, Simone e o Lucas que participavam. Então eu ficava muito feliz, porque o Lucas era filho de pastor, eu era filho de ninguém, com todo respeito à minha mãe, mas até aquele momento a minha mãe não tinha chamado pastoral ainda, não tinha sido chamada para o ministério. Diferente. Eu já diferente. Como eu cresci na igreja, eu tive oportunidades que minha mãe não teve. Quando eu fui estudar, Henrique, falo secularmente mesmo, eu queria fazer outros cursos, eu queria fazer psicologia, eu queria fazer direito, mas eu nunca tive condições financeiramente de pagar. Sempre estudei em escola pública e não era uma aluna assim, nossa, que aluna para passar num vestibular público, né, numa faculdade pública. Então eu queria fazer faculdade em Jaú mesmo, mas tinha que pagar, eu não tinha condições. E aí o que dava para aí eu comecei a olhar na listinha lá, o que eu posso pagar? Olha que situação. Olha. Mas queria estudar. Aí eu falei, pedagogia dá. Aí eu falei pra minha mãe. Eu lembro que até hoje ela falou, vai lá, eu te ajudo, né? Você já trabalhava? Trabalhava. E eu só resolvi fazer faculdade também depois que eu fui pro CTM, não sei se você sabe. Isso que eu ia perguntar. Na verdade, eu não pensava em fazer faculdade, mas quando eu fui pro CTM, isso desde criança tinha aquela sede por Deus. Você ficou interno lá, né? Interno. 6 meses? Um ano. Um ano. O que é CTM? CTM, para quem não sabe. Para quem não sabe, CTM é uma sigla, Centro de Treinamento Missionário. É CTMQ, Centro de Treinamento Missionário Quadrangular.
É como se fosse a Jocum, só que a Jocum é interdenominacional. Qualquer igreja, qualquer ministério pode fazer. E na quadrangular, também qualquer ministério pode fazer, desde que o pastor autorize. Porém, nós, quadrangulares, optamos por fazer com base na doutrina da nossa igreja. E como eu tinha muita vontade, minha mãe me bancou para ir para o CTM. Fiquei lá em regime de internato, aprendi muito. E quando eu voltei, eu vi a importância de mas ter... vamos falar mais então desculpa. desse pedaço. Já que a gente já entrou... desculpa. Eu ia entrar depois, mas Então já que a gente já entrou... vamos lá, você ficou 1 ano. Como Fiquei. que foi? Quantos anos você Morando lá? tinha? Morando, lá. é como se fosse um sítio, uma chácara. Hoje em dia tem isso aí? Tem. Ah, é. Tem. Isso é legal até de falar, Kathleen, porque muitas pessoas, inclusive jovens, adolescentes, têm desejo de fazer missões, de se formar, fazer um ITQ e tal, e não sabe por onde começar. Tem que investir na vida espiritual. Hoje a gente investe numa faculdade, por exemplo. Você passa 4 anos ali estudando, gastando. E na vida espiritual, a pessoa quer ser um pastor, um missionário, um músico, um pregador, sei lá. Mas tem os seus sonhos ministeriais, vamos dizer assim. Mas não investe. Vai num retiro uma vez no ano, num congresso uma vez no ano. Suado, o líder tem que chorar para participar. Não sei se isso acontece nas igrejas de vocês, na minha... eu acho que é meio comum, né? Chora para participar, parece assim que tá arrancando o couro da pessoa. Às vezes é um gasto mesmo, é pesado, de cada realidade, cada pessoa tem uma realidade financeira, mas é um investimento. E na Quadrangular nós temos um centro de treinamento missionário. No primeiro ano do ITQ, você faz o curso básico em teologia, ou seja, esse ITQ que nós fazemos, online ou presencial, você pode fazer interno também, em regime de internato. Você fica lá, só que quando você sai de lá em 1 ano, você já sai formado no ITQ. Você fez lá? Eu já tinha. Porque com 18 anos eu queria ser pastora, missionária. Já fiz o ITQ. Na época era por correspondência que eu podia fazer. Difícil também. O pessoal fala assim, por correspondência, como se fosse... Quando a gente tira até sarro, né? Tirou carta por correspondência. Mas as provas vinham lacradas no livro, a pastora abre assim, você não sabe o que vai cair ali, não tinha alguém para te... Bom, pra você ter noção, minha mãe foi a minha avaliadora. Ela deu testemunho aqui, falando que ela não teve estudo. Então, ela não me orientava, era eu e Deus e eu. Só que minha mãe é muito justa, muito direita. Então, assim, você tá pronta para fazer? Porque na hora que eu abrir, você não vai voltar a pegar o livro. Então, não teve colher de chá, porque é filho de... a turma fala assim, ajudou. Não, porque a prova vinha lacrada dentro do livro. Quando você abria o livro, minha mãe fazia assim, ela pegava a prova lacrada e me dava o livro. Eu estudava, tá pronto fazer a prova? Ok, agora a gente abre a prova, você faz, só que o livro fica comigo. Acabou, passou, não passou, azar o seu, porque é assim que funciona. Isso é por correspondência. Aí você envia a prova, ela lacra a prova e enviava. Aí o conselho analisava se você estava apto ou não, se você tinha atingido 70% lá que precisava ou não. Já tinha feito, então, o ITQ. Quando eu fui para o CTM, eu pude entrar no 2º ano. O 2º ano é para quem já é formado como obreiro, né? Curso básico em teologia. E já vai para Missões Urbanas e Transculturais, que era o que eu queria. E aí eu fui direto, fiquei em Curitiba. Tinha, na época, em São Paulo também, Votorantim. Só que agora eu acho que fechou o centro de Votorantim. Eu acho que só tem no Paraná agora. Que foi o que eu escolhi ir fazer. E aí eu fiquei lá, fiz missões urbanas e transculturais. Aí você aprende de tudo um pouco. De tudo um pouco. Inclusive que a implantação de igrejas e que igrejas precisam de pessoas que vão ter influência no mundo. Influentes, né? E aí eu voltando, eu vi que eu precisava estudar. Não só a Bíblia, não só as coisas concernentes à vida cristã, mas também, como eu queria alcançar pessoas, a gente precisa lidar com pessoas e ter essa formação. Porque o mundo quer pessoas que sabem mais, que podem dar alguma coisa. As pessoas querem coisas, querem conhecimento. Há exceções, né? Mas foi dessa forma que eu fui fazer faculdade, então, quando eu voltei do CTM. Aí você voltou com o coração, preciso fazer a diferença. Preciso fazer a diferença. Aí eu não tinha dinheiro.
Eu já estava trabalhava numa empresa de cosméticos, na produção, fazia batom, fazia rim, essas coisas. Aqui em Jaú tem, caso vocês não saibam, mas tem. E precisava fazer faculdade. A minha mãe falou, eu te ajudo com metade, você paga metade. Porque eu ganhava muito pouco, a faculdade era muito cara. Escolhi pedagogia. Não tinha amor por educação, tá? Deixar isso bem claro. E se seus alunos estiverem assistindo? não tem problema, porque o amor é um mandamento. Então, eu sou obrigada a amá-los. Então, eu não tenho problema de dizer que quando eu entrei eu não amava a educação e não amava crianças e não amava nada disso. É verdade. Eu me lembro que quando você chega numa faculdade, Kathleen, ou num curso técnico, no primeiro dia de aula, fala o seu nome, sua idade, por que você escolheu esse curso? Aí todo mundo, eu já trabalhava com crianças, não sei o que lá. E eu pensava, meu Deus, se eu for falar a verdade, eu vou falar porque era mais barato. Não, é sério, eu era cristã, eu vou começar mentindo. Aí eu pensava assim, e todo mundo, é porque eu gosto de criança. E eu pensava, não é assim, né? Aí chegou na minha vez, eu falei, Deus, seja o que Deus quiser. Eu falei, eu vou falar a verdade, eu não sou apaixonada por crianças, eu não amo crianças. Só que era o curso que eu podia pagar e eu aprendi, com o passar do tempo, que a gente precisa aprender, que conhecimento nunca é demais. Então, eu acho que todas as áreas promovem conhecimento. Claro que cada uma na sua área específica. E na educação, eu sei que eu vou poder aprender e vou poder transmitir aquilo que eu aprender. Nossa. Achei maravilhoso, porque sinceridade Deus age na verdade, né? E o professor esperou todo mundo. Primeiro o professor fazia assim, todo mundo. As cabeças viram, né? Pra ver quem é que tá falando. Eu não amo crianças, eu não sou apaixonada por crianças. Aí acabou o professor. Quando acabou, voltou a palavra para ele. Parabéns, é um ótimo curso, que bom que alguns já têm essa paixão e tal. Mas eu quero dizer para vocês que amor por crianças e paixão não basta. Porque se você só gosta de crianças, só ama crianças, você pode ser babaca, você não precisa nem passar 4 anos estudando. Você precisa mesmo querer algo mais, porque ninguém pode dar para o outro algo que não tem. Pensei, obrigada, Senhor. Eu não tô tão mal assim, né? Então, tinha a ver com o meu propósito. Daí eu me formei, pedagogia, para ser professora. Nunca gostei da profissão docente. Por quê? Vou explicar o porquê. Porque no Brasil é uma das profissões menos valorizadas. E reconhecidas, embora seja uma das mais importantes. Porém, eu sei valorizar. Eu sei reconhecer. Então, eu vou lá e eu dou o meu melhor. Eu vou lá e ensino como se eu fosse mudar o mundo. Quando você entra na faculdade, você pensa, eu vou mudar o mundo. Aí você escuta aquelas aulas, você aprende, fala, vou mudar. Aí quando você chega lá, você fala, nossa, eu não sou ninguém aqui. Não vou mudar nada. Só que quando você está lá diante dos alunos, das crianças, dos pré-adolescentes, você pensa, cada dia é um dia de cada vez, todas essas crianças são especiais, eu vou dar o meu melhor. Eu vou salvar todo mundo? Não. Mas eu tenho que pensar que todos eles merecem o melhor. Então eu dou a melhor aula, com o máximo de empatia que eu puder, o máximo de conhecimento que eu puder transmitir, o máximo de paciência que eu puder ter, e assim funciona. E graças a Deus eu tenho abençoado. Aí eu fiz uma pós em psicopedagogia, depois eu fiz psicanálise. E aí foi. Aí nunca mais saí da área de educação, né? Ficou. Porque acontece. Eu estudei isso e as portas foram se abrindo. Já cheguei a ser vice-diretora escolar em Bariri. Hoje estou trabalhando em Brotas, passei num concurso lá. E Deus vai abençoando. Então, quando você vai ensinar na igreja, você já tem um pouco de aptidão para dar aulas, para ensinar, porque você tem a didática. Você estudou para transmitir o conhecimento. Porque não é só, eu falo sobre o que eu sei. Não, mas às vezes a pessoa sabe muito, mas não sabe transmitir. Exato. Você sabe disso, né? Às vezes o professor é professor, mas ele é professor, um exemplo, de educação física. O cara sabe tudo de desenvolvimento do corpo, movimento e tal, mas de repente ele não sabe transmitir o conhecimento. Fica uma aula cansativa, uma aula maçante. Agora, o professor que é formado para ensinar, ele vai ter diversos caminhos, não um só. Diversas metodologias, não uma só. É assim que funciona. Aí a gente vai se esforçando e Deus vai abençoando, que ele abençoa o esforçado, né? E agora, só puxar mais um pouquinho do CTM.
Você chegou a ir pra fora do Brasil também? Ou não? Você Esse é foi um problema evangelizar? no CTM. Um problema não. Um problema para os alunos, né? Todo ano é feito um sorteio para em qual país você vai fazer, porque a gente tem as provas ali dos cursos de cada módulo e depois tem o exame prático. Então, durante todo o período interno, você tem as avaliações teóricas. E no último mês, você fica um mês em campo, que é a avaliação prática. Aí você vai pregar na igreja, aí você vai evangelizar na As rua. Você práticas. faz tudo isso aqui no Brasil também. A gente Sim. fez isso o ano inteiro no Brasil. Mas aí você vai fazer em outro país. A gente queria, o sonho de todo missionário, quero ir em algum outro país, tipo Argentina, Uruguai, Chile. Esse ano, por exemplo, o filho do pastor Celso Nascimento tá lá. Ele tá, acho que no Chile. Mas é um sorteio, é tudo uma questão. O meu caiu Paraguai. Eu fiquei arrasada, né? Porque, não por nada, mas você pensa assim, onde você vai? Paraguai. Ah, Paraguai é aqui. Só que não é assim, porque tem toda a cultura deles. O Brasil já tem cultura diferente em cada estado. Então você estudou o ano inteiro para respeitar a cultura de um povo, aí fala Paraguai. Aí você já tá jogando fora aquilo que você aprendeu o ano inteiro. Então isso aí já é uma avaliação também. Por que você tá fazendo porque é Paraguai? É delicado isso. Mas aí eu fui pro Paraguai. A minha turma foi pro Paraguai, ficamos um mês lá. Inclusive, no dia de voltar, tava fechada a fronteira por causa de tráfico, essas coisas. A gente ficou mais alguns dias, não podia voltar porque tava fechado. Mas no final deu tudo certo. Mas fiz o prático lá. E a gente tinha que... No CTM você aprende espanhol também. Ai, que legal. Porque dependendo do país que você vai, você tem que falar em espanhol. Lá é mais castelhano do que espanhol, né? Mas tem que aprender para evangelizar. A gente aprende para poder, no prático, poder se comunicar. E todos os métodos de evangelismo? Pessoal, teatro, Teatro, tudo. evangelismo, Cuspindo seitas fogo. e heresias, cuspir fogo. Aprendi a cuspir fogo. Fazer teatro, pantomima, clown. Tudo isso daí. Fiz tudo isso daí. Muito legal. É Então, muito gostoso. quem tem um chamado, um desejo no coração, compensa aí experimentar. Totalmente. Precisaria até ser mais divulgado isso. Porque não escuto falar Não muito. escuta mesmo. Eu sabia porque eu já queria ir. Na época eu ia para Jocum. Aí a Dai que comentou, não, Simone, mas a quadrangular tem um centro de treinamento. Eu mesmo não queria da quadrangular, porque também não tinha ouvido falar. Aí a Dai, que já tinha todo o interesse, que ela chama também de missões no coração, falou, não, vai para o CTM. Tá? Aí foi quando eu mudei, eu já estava até inscrita em outro curso, se eu não me engano. E acabei indo para o CTM. E não me arrependo. É muito bacana, é muito importante, agrega demais. Só estudo não funciona, Henrique. Porque tem isso também. Quando você volta muito crítico, sabe? Uhum. É delicado essa questão do conhecimento. Porque aí você fica lá achando que você é juiz espiritual dos irmãos, né? Tem todo os prós e os contras. Mas aí Deus vai trabalhando, lapidando, porque tudo é vaidade, né? Então, Deus trata também com essas coisas. Mas entre os prós e os contras, eu recomendo, vale muito a pena. E qual foi o momento, assim, mais marcante pra você? No CTM? Muitos, mas logo no começo eu quis voltar. Voltar? Eu sempre fui muito dada, tal, e chegando lá, como eu fui direto pro segundo ano, porque eu já tinha ITQ, o grupo do segundo ano já estava lá um ano, eles já eram amigos. Então eu cheguei, todo mundo já tinha um grupo. Eu não tinha grupo, eu não tinha amizade. E a pessoa que aprende aqui não é o mesmo que aprende lá com o professor, sabe? Eles leem a Bíblia, a gente fala ler a Bíblia em 1 ano, mas na verdade é em 10 meses. Só que não lê a Bíblia e fala, leu. Não, você vai fazer agora uma resenha do que você entendeu. Entendeu? Isso no ITQ, no básico. Quando você chega no Missões, você tem que ler livros. Todo mês, além do curso que você está fazendo, dos módulos, ainda tem que ler livros extras. É meio período e à tarde você estuda, né? Alguma coisa assim. Estuda, é puxado. E outra coisa, hoje não existe mais. Não sei se existe, né? A Priscila, quando foi, falou que não tinha mais o lixão lá. Mas a gente tinha um trabalho para ser feito. Uns ficavam no banheiro, limpando, faxinando. O outro ia para a horta.
tinha um lixão lá que era separar a reciclagem. Aí tinha bigato, você tem noção? Lixão. Eu ia lá, eu quase vomitava. Eu falei, não acredito, faço serviço nem na minha casa. Não, é sério. Mas é pra isso mesmo, né? É, Tá treinando, né? limpava Pra quê? vidro, sabe? Tinha que limpar o vidro por dentro e por fora. Aí era horrível. Vou falar a verdade, essa parte é horrível. Eu sofri bastante. Aí deu poucos dias, não era amigo, ninguém era meu amigo. Eu não era amiga de ninguém. Demorei um pouco pra... Trabalhava que nem uma condenada. Parecia um presídio. Assim, nossa, eu vim aqui pra Nossa, isso. eu vim aqui pra... eu tava sofrendo. Foi um choque mesmo. Foi um choque. Aí eu liguei pra minha mãe. Aí eu chorei um monte lá, chorei um monte. Falei, ai, Deus, isso aqui é horrível. Que isso? Não. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, eu quero ir embora. Aí ela falou, você quer? Volta, filha, unção. Bom é que minha mãe... Eu sempre achei minha mãe muito dura, assim, mas... Ela sempre foi muito mãe. Não posso reclamar da minha mãe. Maravilhosa pra mim. E eu lembro até hoje, ela falou, eu morria de medo de ligar e falar que eu queria voltar. Dinheiro, Henrique. Minha mãe é uma família simples. Minha mãe sempre foi pobre. Aí eu falei, nossa, cara, que vergonha. Meu sonho agora, eu não aguento ficar aqui, né? Frouxa. Pensa aquela mulher frouxa, era eu. E aí eu liguei e falei, mãe, tô pensando em voltar. Volta, filha, unção você tem. Não, agora eu fico. Quando ela falou aquilo, aí você fica pior ainda, porque eu tinha certeza que ela ia falar, agora você vai ficar, agora você aguenta, você queria... Nisso, a pastora Beth, que era pastora de lá, uma das pastoras que trabalhavam lá, perguntou, por que você foi ligar? Você tem que pedir autorização para ligar. Eu falei, porque eu não tô bem, É tipo cadeia mesmo, você tem que pedir autorização para fazer um telefonema. Não sei hoje, mas quando eu tava lá, era tipo, posso usar o telefone? Você vai falar por que você vai ligar e tal. Aí tem que colocar o número que você ligou. Aí eu falei, pastora, porque eu não tô bem. Aí eu lembro até hoje, pastora. Foi lá e falou, nós vamos orar por você. Você não acredita num propósito? Então por que já tá desistindo logo no primeiro problema? Ah, tá. Aí Deus acalmou o coração, eu fiquei. Mas a primeira experiência ruim foi essa. Eu não conhecia ninguém, já tinha uma turma lá há 1 ano de amizade. E tudo isso você vai rompendo também. Aí, pô, hoje eu tenho amigos lá desde aquela época e muito amigo, assim, muito amigo. Aí, é isso. Tanto que depois a minha prima Priscila foi. Você influenciou, né? Influenciei. Até mais uma outra pessoa foi. Aqui ele não tá mais na igreja, mas ele também foi. É bacana. É que é muito caro, é um curso caro. Eu tinha vontade de ir, mas aí também É financeiro difícil. não tinha Eu como. tenho a perguntar, porque tipo, Ficar você um vai lá, ano. você vai ficar o dia inteiro só fazendo aquilo. Não tem Só como você aquilo. trabalhar. Não, você não trabalha. Não, o trabalho lá é É voluntário. voluntário. É escravo. E nem de final de semana nada. Como Final de você semana você vai pra igreja. Ele passa. E ver os seus pais? Tem que ver. Pior que acabar. Tá Você louca? tá sendo treinado pra ser missionário. Eu vim uma vez pra cá no retiro, porque era feriado. Aí eles liberaram as pessoas pra ir. Porque sabia Quase que final tinha retiro. prolongado, Era um feriado prolongado, eles liberaram. Mas assim, foi o retiro, acabou o retiro, eu fui embora. Nossa, pensa num retiro que minha igreja... Eu tava no manto, hein? Naquela época, o pastor Pedro tinha liberado, foi acho que o único ano que ele liberou. Pra cada igreja, se quisesse fazer regional, fazia. Ou então, se você quisesse, e ele liberou mesmo. Minha igreja fez. Mas pensa no manto que eu tava. Eu vim que tava céu na terra, né? Flutuando. Nossa, tava crentona mesmo. Afiada, mas foi difícil. Mas foi o primeiro choque. Depois você pega o espírito da coisa. Mas é difícil. Você chega assim, não é ninguém seu amigo, é complicado. E da Quadrangular tem bastante gente, pelo menos da nossa região, que você escutou falar que fez CTM? Nunca ouvi na região. Não. Só conheço eu, a Priscila, esse Acho rapaz que eu só. tô te falando. É caro, Kathleen. É um curso. É. Vale muito a pena. Normalmente, o que eu sei são filhos de pastores que são mantidos pelos próprios pastores. Ou a igreja acaba financiando metade, uma parte. Na época foi minha mãe mesmo que pagou. Mas assim, hoje seria mais fácil se a gente tivesse um plano. Sabe, missionário, pessoal, vamos... Mandar um esse ano. Só que assim, você tem que orar muito, porque, como eu te disse, a pessoa volta, às vezes, se achando tal, se achando melhor que todo mundo, aí começa a criticar, aí começa a achar que vai mudar o mundo, sabe? E não é bem assim, né? O pastor tá ali na luta diária, aguentando poucas e boas, e a gente acha que porque fez CTM, tem o rei na barriga já, e toda a unção Está lá. da quarta pessoa da Trindade está sobre mim
e eu vim para reinar também. Exatamente. Entendeu? A gente já acha que é a quarta pessoa da Trindade, e não é bem assim. Mas é perigoso. Então, assim, mas seria bacana a sim. igreja poder Muito legal. ajudar, apoiar. Mas tem que ser, assim, alguém que a igreja orou, que o pastor abençoou mesmo, para depois não Ter esse prejudicar, problema. não ter esse problema, né? A pessoa tem que ter bastante maturidade para voltar e cooperar com a igreja. Senão é um investimento, assim, é um dinheiro que foi mal investido, né? E não é qualquer dinheiro. Então, vamos lá. E aí, voltando, você falou que você estudou. E agora você é psicanalista. Psicanalista também. E o que é isso? Abrange o quê? E posso entrar em Pode. outro assunto rapidão? Você falou que você queria ser, que você pensou em psicologia, né? E tipo assim, qual conselho você dá para as pessoas? Porque você se formou depois de um pouco mais de experiência, não vou falar mais Olha só. velha. Não vou falar mais velha. Tipo assim, aquela pessoa fala, eu não tenho mais idade para estudar isso. Não existe isso. Que conselho você dá para essas pessoas? Quanto mais tempo você demorar para fazer algo que você quer, mais tempo você vai perder. Eu me formei em professora em 2011. Me formei. Então foram 5 anos, porque eu tranquei por causa do financeiro. Mas vai vendo. Então uma faculdade de 4 se tornou 5 anos. É isso que eu falo. Quanto mais você enrolar, pior para você. Mas então, como professora, já estou há bastante tempo. A vida de ninguém é perfeita. Aí a turma fala, nossa, que legal, filha de pastora, estudou e tal. E, cara, caí numa depressão profunda. Não foi numa depressão profunda. Eu tive uma depressão profunda de perder quase 10 quilos. Tá? Quase 10 quilos. E eu fiz terapia. Por que eu tô falando isso? Porque ela perguntou, e aí, conselho que você dá para quem quer estudar? Vou chegar lá, por que eu tô falando da minha depressão? Porque depois de tudo isso eu fiquei depressiva. Depois de ser pastora, depois de ser formada professora, psicopedagoga, ainda não era psicanalista. Depois da vida quase toda encaminhada. Já tinha sido coordenadora, tá? E as coisas, nem tudo você tem o controle. Quem tem o controle de tudo é Deus, nós não. Nós queremos ter o controle de tudo, mas não temos. E perdi o controle, porque não sou Deus. Não tive estrutura emocional, psicológica. Caí numa depressão profunda. Nunca me desviei, tá? Porque tem gente que fala que tá depressivo. Tô sendo sincera, viu, gente? Sim. Porque, na verdade, quer sair da igreja. E você sabe que muita gente que não tá firme com Deus, às vezes arruma um pretexto para poder desviar e fazer o que o seu coração tá querendo. Essa época que eu estive depressiva, eu não saía de dentro de casa. Eu fiquei depressiva, eu não queria falar com ninguém. Nem com a minha mãe, nem com os meus familiares, nem com os colegas de igreja. E não fui pro mundo, tá? Tipo assim, para outras coisas, você estava boa. Não, eu não estava boa para nada. Eu estava profundamente depressiva. Eu não me alimentava. Eu só tomava banho, diga graças a Deus por Graças isso. a Deus. Era a única coisa que eu fazia. E ainda calculando o horário para não cruzar com ninguém dentro de casa na hora de tomar banho. Na sua casa, você sabe quem tá na cozinha. Sim. Por causa do barulho, os ruídos. Eu não moro numa mansão, né? Então dava para eu saber se ia ter alguém fora dos quartos. Então eu ouvia, a porta do quarto fechou, eu posso sair para tomar banho. Era assim que funcionava. Quando eu comecei a melhorar, teve até a mão do pastor Ali, a mão de Deus sobre todos. Mas o pastor Ali me ajudou muito nesse processo. Por isso que eu tenho... Já tinha, tá? Desde a época da coordenadoria, a gente é muito amigo. O Pedro era um pirralhinho também. O Pedro é um irmãozinho meu. Já que é muito jovem, né? Senão eu casava com ele, é claro. Cadê? Eu falo isso porque eu provoco a namorada dele. Se ela vê aí o vídeo, ela já vai saber. Eu provocava ela. E... Resumindo, muito tempo passou, eu resolvi, que inteligente sempre eu fui, precisava me tratar, então fiz terapia, fui na psicóloga, tomei remédios também. Mas de princípio é aquela, você não aceita, você não quer nada, e outra você não quer se coisa, tratar. Henrique, exatamente, a primeira coisa que você pensa é, nossa, o que eu faço agora? Eu, depressiva. Eu cheguei a falar, na minha santa ignorância... Que era demônio. Não, que depressão era falta de Deus. Antigamente, antes de eu ser depressiva, eu cheguei... Me pergunta, o que você acha de depressão? Eu acho que é falta de Deus, né?
Olha que dó, né? Até você passar por aquilo e aí você fala, Deus, e agora? Porque eu não desviei, entendeu? Eu não falei assim, não quero... Eu tinha temor de Deus. Fiquei muito irritada com Deus, claro, porque na depressão você fala, nossa, tudo... Você não aceita. Você vê todo mundo com maus olhos, enfim, você vê tudo muito esquisito, você tá muito doente mesmo, muito doente. Não vê solução para nada, eu via tudo muito ruim, tudo muito ruim. Aí, passar do tempo, Deus é bom, Deus é bom. Eu entendi que eu precisava me tratar, eu falei, nossa, o tempo tá passando, eu preciso trabalhar. Eu não parei de trabalhar. Eu passava a noite sem dormir, ia trabalhar com a cara de choro, todo mundo sabia que eu tinha chorado, só que você não tem que dar satisfação pra nada, você tem que trabalhar. Trabalhava com a cara desse tamanho, voltava pra casa, pedia iFood pra não ter que comer em casa, assim, eu escutava a moto que tocava, bebia, saía, pegava, comia dentro do quarto. Aí comia, tomava banho na hora que não tinha ninguém, andando pela casa. Voltava pro quarto, no outro dia, na hora de trabalhar, eu pegava o embrulho do iFood, colocava no lixo, para não ter que cruzar com ninguém. Isso foi muito tempo, tá? Isso foi muito tempo. Por sorte, aconteceu numa parte da Covid, da pandemia. Então, muitas pessoas não perceberam. Inclusive, quem começou com as lives em Jaú, na Quadrangular, fui eu. Você. Não sei se você sabe disso. Não sabia. Mas, sim... até perguntaram como é que vocês estão fazendo, estão fazendo bem feio. O Lucas é uma bênção, os meninos, o Giovanni, o pessoal da mídia lá da minha igreja, é um pessoal muito bom mesmo. E nada contra aqui, né? Aqui também é muito bom, é que lá eu tenho que, né? É de casa, né? E eles faziam muito bem feito mesmo. O pessoal da região perguntava, o que vocês fazem e tal, porque ficava um áudio muito bom. A gente não tinha experiência, mas assim, a gente foi desbravando essa parte e deu tudo certo. Só que aí depois eu tive uma crise e ninguém soube, porque era época de pandemia. Eu já tinha começado as lives. Tava todo mundo em crise, né? Tava todo mundo... E não foi por conta da pandemia, deixar isso bem claro. Foi por causa da pandemia? Não, não foi. Só que como foi nesse período, as pessoas não se tocaram. Eu tive um pouquinho de sorte. O problema é que quando acabou a pandemia, voltou os cultos, eu não voltei para os cultos. Começaram a perceber nas lives. Espera lá, Simone fazia as lives. Por que a Simone não tá nessa live? E era eu que fazia. Ninguém queria fazer, porque é muito horrível. Eu vi os pastores falando aqui, a pastora Mara, que eu sou fã, falando... Era horrível você fazer a live com um celular, gente. E eu tive tanto a graça de Deus que eu fazia live, gente, o pessoal na casa assim, dava glória a Deus, aleluia. E eu falava, digita glória a Deus, aleluia. E o povo, e tinha assim, ó, 5, 6 mil visualizações. É sério, tá isso lá no nosso grupo pra vocês verem na nossa página. Pra uma igreja como a minha ter uma visualização de 5, 6 em uma semana é muita coisa. Era Deus mesmo. Você tá entendendo? O que é 6 mil visualizações? De uma live feita por mim, e o Lucas e a minha irmã que cantava, a Rose, você tá entendendo? Era muito Deus. Então eu reconheço, eu tinha graça, só que eu tinha Deus, né? A graça vem de Deus. E dava tudo muito certo, só que aí eu tive essa depressão, briguei com a minha mãe, briguei com a minha família, não quis saber mais de nada, falei, pau, fazer as lives aí e tal, e abandonei tudo. E aí eles tocaram as lives, tudo. Aí eu entrei. Quando voltou, demorou pra voltar, vocês lembram? Aí eu já não. O pessoal já começou a perceber algo por eu sumir das lives. A semana não tá fazendo mais. Aí diminui um pouco o engajamento também. Mas tudo bem até aí. E quando voltou para os cultos presenciais, eu não voltei. Aí, se alguém tinha dúvida, não tinha mais, né? Só que, graças a Deus, as pessoas me respeitavam muito. Quem não amava, suportava bem. E Deus foi cuidando, tratando. Eu fui pedindo misericórdia. E aí tem aquele orgulho também, quando você percebe que você precisa melhorar. Aí me tratei, tomei remédio, fiz terapia. Quando eu melhorei, voltei para a igreja aos pouquinhos. O pastor Ali falou, você tem que entregar o dízimo na igreja. Eu entregava o dízimo na minha casa, lá para minha mãe. Falou, tá aqui, isso aqui é meu dízimo. Juro? Meu dízimo. Dava as costas e ia embora. Juro pra você, de tão ruim que eu tava, amarga. Aí o pastor Ali falou pra mim, sabia que você tem que levar na casa do Senhor? Aí nem... Foi Deus que quis usar ele, porque a gente paga dízimo por Pix hoje.
Mas aquilo mexeu tanto comigo, eu falei, é verdade, né? Aí eu comecei a ir nos cultos de Santa Ceia para entregar o dízimo. Quando eu tava voltando. Aí Deus vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. Só que aí já tinha voltado para a igreja e tal, sem cargo nenhum. Eu não quis mais, falei, não vou pregar nunca mais, pode esquecer, não me chama mais para pregar. Inclusive o pastor Ali descobriu porque ele me chamou para pregar. Eu falei, pastor, eu não posso nesse dia. Eu tava em depressão. O povo da minha igreja eu nem respondia. Tirei o visto e mandava mensagem para mim, eu, ignorado com sucesso, era eu. Pastor Ali é muito querido para mim. Só pra ele, eu tava falando, o pastor Ali veio aqui, né? Aí ele não conhecia, o Andrei não conhecia o pastor Ali. Falou, como que é? Eu falei, aquele que te deu um abraço muito gostoso é o pastor Ali. É meu paizão, entendeu? Que eu não tenho mais. Ele não é nem meu pai, cara, ele é meu amigo. Ele não é meu pai. Ele nunca fez um papel de pai pra mim, é um papel de amigo mesmo. E ele me chamou pra pregar e eu falei, ai, pastor, eu não posso. Muito querido que ele é. Ele falou, não, pastora, então marca pro outro domingo. Não posso também. Aí ele percebeu que eu tava falando que não podia. Mas nunca pode? Que raio de pastora é essa que tá com a agenda tão cheia assim? Aí eu falei, pastor, fala a verdade. 6 mil visualizações. E agora... Não, brincadeira, mas é verdade. É brincadeira. Aí eu falei, pastor, fala a verdade pro senhor. Eu não tô pregando, não tô bem. Falei, eu caí numa depressão aí, eu não tô pregando. Então, desculpa, mas eu não vou poder te atender dessa vez. Arruma suas coisas e vem pra cá. Falei, pastor, desculpa. É o seguinte, ou eu tô indo te buscar agora. Ou você vem, ou eu te busco. Esse é o nosso nível de amizade, tá? A mulher dele também. A pastora Ruth, assim, ela é minha amiga. E não é aquela amiga que você convive todo dia. Agora eu moro em Brotas, eu vou falar aqui porque eu acho importante. Eu tô em dívida com eles. Depois que eu tô morando em Brotas, eu nunca fui visitá-los. Não, eu falo isso agora, pastora Ali, pastora Ruth, eu amo vocês. Ou aqui ou lá, não sei onde que vai, né? Mas que seja, eu amo mesmo, é verdade. E eu não vou esquecer disso, sabe? Eu sou uma pessoa muito grata. Às vezes não parece, mas eu sou. E eu me lembro disso. Aí acabou que eu cheguei na minha mãe e falei, tô indo lá no pastoral. Aí fui melhorando, fui orando, fazendo tratamento. Melhorei, voltei para a igreja, sem cargo, sem atuar no ministério. A Kathleen sabe disso, que ela esteve na minha igreja durante todo esse período também. Não atuei, ia com cara emburrada, não porque eu estava brava. Eu não queria ninguém perguntando, eu não queria ter que dar satisfação, eu não queria falar mal de ninguém, não queria que ninguém falasse mal de mim. Estava revoltada com Deus e com o mundo. Mas precisava de Deus para ser salva, aí tá aquela coisa. Aí já tinha... O tempo foi passando, fui melhorando, me recuperando. Só que depressão é um negócio assim. Toma cuidado, porque... Perigoso. Tá você bem... que... É tipo aquele versículo que diz assim, da palavra de Deus. Você que tá em pé, olhe, cuide para que não caia. Eu tava quase caindo de novo. Eu falei, e você conhece, você sabe que se você tá bem, se você não tá. Você sabe quando você tá triste, quando você não tá. Você sabe o que o seu namorado, sua esposa fala, o seu namorado fala, que dói e doeu de novo. Então eu percebia que algumas coisas eram gatilhos. Aí eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou estudar. Porque, nossa, cara, eu gasto um dinheiro com terapia. Olha o meu negócio de estudar, como que eu tenho prazer. Eu gasto dinheiro com terapia, com remédio. Eu quero saber como é que eu trato desse negócio aí para quando eu não estiver bem. Sim. Preciso... Então, a psicanálise é autoconhecimento. É um autoconhecimento para lidar com traumas, com dores psicológicas, psicossomáticas. A pessoa tem medos, pânico, depressão, N problemas. Então, a psicanálise vai ajudar, vai intervir nisso, através da fala. Então, quando você está lá falando na terapia, o seu psicanalista ele vai ter um ouvido bem polido, vamos dizer assim, para pegar gatilhos, algumas coisinhas. Isso, alguns pontos cegos, que para você é ponto cego, mas onde o seu psicanalista está, fica mais clara a visão do que para você que está vivendo a situação, passando a situação. Então, na verdade, a psicanálise é isso, justamente para trabalhar o seu inconsciente.
E nós fazemos... Eu sempre vivi muito conscientemente. Preciso estudar, quero fazer CTM, preciso fazer uma faculdade, preciso estudar outras coisas além da Bíblia, quero saber mais sobre a Bíblia, ter mais conhecimento. Então, eu sempre tive muito... Mas e o inconsciente? Aquilo que você faz inconscientemente. E é isso que a psicanálise estuda. Legal. E a depressão, no cristão, por exemplo, é inconsciente. Nenhum cristão vai chegar assim, nossa, acordei com uma vontade de ficar depressivo hoje. Acho que daqui uma semana dá para eu entrar numa crise de depressão, hein? Pensando bem, uma semana não é bom, porque eu tenho um problema para resolver. Então, daqui 15 dias é melhor. Não, é inconsciente. E a psicanálise trabalha no inconsciente. Né? Então, é bem bacana. Então, hoje, posso atender pessoas, posso tratar... Mas aí você atende? Não, Atendo. Você atende? Atendo. Então... Mas o meu foco é educação, tá? O meu ganha-pão é educação, mas eu atendo. Inclusive, uma moça... Dá outro testemunho. Essa semana, uma moça da região, da igreja... Não vou falar de que igreja para não gerar nenhum constrangimento, mas da região, que estava no Rap God, que teve um momento lá de falar sobre isso. E ela falou, pastora, você pode me atender? Porque eu fui no psiquiatra, tal, e ele mandou fazer psicanálise. Então, quer dizer, agora as pessoas já estão quebrando um pouco esse tabu, esse preconceito de que o cristão não tem depressão, não precisa ser tratado. E aí, vou atender uma pessoa da região. Ah, que legal. Que me procurou essa semana. Que estava lá no Rap God e aprendeu como que é importante. Você estava lá, né? Tava. E aí a pessoa Tava, eu te sujei. E, eu não esqueci, não. Só deu foi um lapso aqui de memória, mas já tava quietinha no meu lugar, bonitinha, olhando meu celular. Tá vendo? Viu? Mas então, se tiver mais alguém, é sempre recomendado tratar. Você não precisa passar... não é um psicólogo, não é um psicanalista. Não é um psicólogo, um psiquiatra. É um psicanalista. Isso. É um profissional também da área, mas não é uma faculdade. É como se fosse um curso técnico, vamos dizer assim. É uma especialização, tá? Sou graduada, tenho diploma, estudei 900 horas, enfim. Inclusive, tive que fazer até o estágio também. Você atende pro bono, você atende de graça lá para fazer o seu estágio. Atendi muito. Agora posso cobrar, mas já atendi muito de graça. Eventualmente, se precisar, a gente acaba ajudando. Mas o psicanalista ele vai tratar também através das terapias, essas sessões de análise, tá? Posso atender online, caso seja... Já tive umas crises de ansiedade. Aí dá um desespero assim, nossa. O que eu faço agora é dar uma tirada de pé, desligar o celular, dar uma respirada, volta de novo. E é isso mesmo, tá? E é tirar o pé, o que é isso, tirar o pé? Dar uma descansada, seja do que for que tá gerando essa ansiedade. E as pessoas falam assim, descansar. A minha mãe mesmo, eu falei isso essa semana pra ela. Eu falei, se descansar, eu falei assim, mãe, vai dormir. Porque ela é... A minha mãe, cara, é demais. Aí eu falei, mãe, se descansar fosse fácil, não seria um mandamento. Pra minha mãe, tem que falar isso. Porque ela acha, assim, se ela ouvir, ela vai achar ruim que eu tô falando, mas é verdade. Sou pastora, não posso ficar parada, não, perdendo tempo. Aí tem que fazer visita, tem que ler a Bíblia, ela não tem tempo para descansar. E quando ela dorme, ela acha que é um pecado, que é um crime que ela cometeu. Você dorme, mãe, lendo a Bíblia porque você tá cansada. Aí eu peguei e falei esses dias para ela, você sabia que se descansar fosse fácil, não seria um mandamento? E é difícil, é difícil. Porque você separa tempo para tudo, mas não separa tempo para descansar. Não, tem pessoa que só quer descansar, né? Tem exceções. Isso, existem exceções. Mas tem pessoas que não conseguem eu tava descansar. assim, eu tinha que fazer meu sábado. Sábado tá muito corrido. Aí eu precisava fazer algumas coisas, aí o que eu fazia? Eu tirava o horário de sono. Eu acordava às 6, não, vou acordar às 4h30 para ir fazer... Pra render o dia. E rende? Não rende. Você consegue dar conta de algumas coisas, só que outras... Mas está sugando você. Aí, você tá entendendo? A conta vem lá na frente. Aí, coração apertado, mão suada. Exatamente. Uma hora... Porque assim, o corpo grita, né? Grita. O corpo grita. E é por isso que tá aí o psicanalista, ele vai auxiliar nisso. E às vezes você não percebe. Você percebe o quê? Tô com ansiedade, mas por quê? Então, diferente do psiquiatra, por exemplo, que vai receitar um remédio,
O remédio, ele é para tratar o quê? O sintoma. Sim. O que você tá sentindo? Palpitação. Então, ele vai te dar um remédio para Pra- Aí não vai ter mais aquela. Ai, o que Acabou. você tá sentindo? Ai, uma dor de cabeça, eu fico estressado. Ou então eu choro, tô com depressivo, eu choro do nada. Eu, por exemplo, eu tava em crise que eu chorava do nada, gente. Ai, tudo eu chorava. Eu tomo um antidepressivo, porque isso é depressão profunda. O psicanalista, ele não vai tratar o sintoma. Você percebe que o remédio vai tratar o sintoma. A pessoa tá tremendo, vai parar de tremer. Tá com dor, vai parar de ter dor. Física. Porém, a psicanálise não vai tratar o sintoma, vai tratar a causa. Tá, ok, você tá com dor, por quê? Você tá com ansiedade, por quê? Você tá com palpitação, formigamento, ok. Aí a gente vai descobrir o porquê e intervir TDAH você trata também? também. Trata através das análises, né? Tem uns 3 aqui na sala. Nossa. Se vocês quiserem, depois eu passo meu contato, tá bom? Eu passo meu contato para vocês. Mas, e aí, Kathleen? Olha, vamos falar um pouquinho, voltar aqui sobre o assunto da depressão. Igual você falou, você já tinha passado por muitas coisas, já era pastora, já era isso, aquilo. Foi difícil pra você aceitar. Só que mais difícil voltar. E como que foi, tipo assim, você já voltou na ativa? Não na ativa, mas tipo assim, Bem. como que foi conseguir voltar depois que você já tava melhor, aceitar, não, agora você falou, nunca mais quero pregar, mas você tá pregando. Sim, porque quando você. Porque eu estava enferma. Quando eu decidi nunca mais quero pregar, eu estava enferma. Uhum. Eu estava com a minha alma doente. Eu estava com a minha mente perturbada. Então, a minha decisão naquele momento foi: nunca mais eu vou pregar. Porém, o Espírito Santo trabalha em quê? Com arrependimento. Arrependei-vos. Então, você fala coisa que não deve. Você faz coisa que não deve. Isso é pecado. Mas quando você tem o Espírito Santo, ele te conduz ao arrependimento, né? Ele é que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Então, vamos lá. Quando eu voltei, eu percebi que, Deus me ama. Derramou graça sobre mim. Misericórdia. Unção. Pra quê? Fazer reserva? Porque tem gente que faz reserva, né? É que nem novilho gordo, né? Sabe o que é a ovelha gorda na Bíblia? Pra que ela serve? Churrasco. É pra matar. Então, se você tá engordando demais, filho, você pode ter certeza que você vai ter que morrer. Biblicamente, então, cuidado. Quanto mais você come, você tá consumindo, mas não tá dando, não tá gastando um pouco daquilo que você come. Então, eu falei, já morri de um lado, não quero morrer de todos, não, deixa eu... E a gente tem a consciência, né, de que Deus te usa, de que você tem o chamado, você tem o dom. Então você está reprimindo, e a Bíblia vai dizer isso, não reprimais o Espírito Santo. Você está vendo que o pessoal está precisando de ajuda, você pode ajudar, e aí você, por um orgulho, porque no início você está doente, você não tem condições. Quando você está sarado, precisando de ajuda, né? Você precisa de ajuda. Porque você sarou, você pode, só que aí tem aquela parte do orgulho. Não vou. Fizeram até agora sem mim, continua. Sabe? E não é bem assim. Por que você não voltou para tudo? Porque tratamento com Deus é a mesma coisa, gente. Eu continuo sendo tratada até hoje. Se alguém aqui já acabou o tratamento, eu não estou entendendo por que ainda não foi arrebatado. Percebe? Então, por que você não faz tudo, Simone? Porque eu continuo em tratamento. E eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então, eu estou confiada na graça do Senhor, na operação do seu poder, e eu sei que o mais Ele fará. É assim. Você já pensou em ter uma igreja? Já. Eu já recebi Você quis? proposta. Eu não tive coragem. Vou ser bem sincera, Henrique, eu não tive coragem. Inicialmente,
Assusta, né? Você receber propostas. Assusta. Eu quero, mas... Não, Não, peraí, eu mas é tenho, real? eu É de tenho, verdade? Não, mas você pensa assim, eu vou lá fazer o quê? Porque normalmente quando te oferecem uma igreja que tava fechada. É. Ou que não existe. Ou que não existe ou que tá fechada, né? E eu recebi 2 propostas já, graças. Então, quer dizer, quando você recebe a proposta, porque te vem com bons Sim. olhos. Só que, de repente, me viram com mais capacidade do que eu mesma me vi. Eu não tive coragem, eu vou ser bem sincera. Eu falei não as 2 vezes. Ainda me disseram, vamos, vai, aceita, tá precisando. Eu falei, não, vou ficar lá ajudando minha mãe. Eu queria, né, o sonho de loucura meu era, não sei se é possível, herdar a igreja da minha mãe. Mas pra isso ela tem que morrer. Aí já é uma coisa ruim, porque eu não quero que ela morra. Entendeu? Deixa ela lá pra sempre. E depois, se ela morrer, quem disse que vai ficar pra mim? E não existe herança aqui. É delicado isso, porque existe toda uma hierarquia. Será que a pastora Celina me quer? Mas será que a igreja me quer? Não sei. Tudo isso daí tá na mão de Deus. Então eu prefiro que minha mãe viva muitos anos e deixa aí eu auxiliando, tá bom demais. Mas já tive vontade, sim, já tive também a proposta. Recusei, porque não me vi em condições de assumir. Fui frouxa, né? Volta àquela... Fui frouxa. Não tive muita coragem de assumir. Porque minha mãe, cara, ela tem um talento muito grande. Com toda a simplicidade dela, toda aparentemente incapacidade, ela começou uma igreja do nada. Eu não sei se eu saberia começar uma igreja do nada. E aí tem a ver com os dons. Porque, querendo ou não, isso é um evangelista. O evangelista, ele começa do nada. E, sei lá, não tô dizendo que nunca, mas não sei. Hoje, eu acredito no chamado pastoral. Só que, por exemplo, o Gabriel, que assumiu uma igreja, o Pietro assumiu uma igreja, e tantos outros aí, mais jovens do que eu. Mas um dos empecilhos que eu usava, né, no passado era, mas no ministério é duro sozinha, né? Sou solteira. E se você não tá casado, primeiro, você tenta Sempre justificar. tem que ter uma desculpa, você não lógico. tem que justificar. Até você pra tem que você dar uma mesmo, pros outros. Aí eu falava, é difícil, ó, eu vejo minha mãe aí, como que é duro, mulher no ministério sozinha. Aí eu penso, poxa, mas se é propósito de Deus, então ele vai me dar alguém. Aí eu penso, mas se ele der, será que eu quero? Outra questão. Porque o pessoal fala assim, pastor, e casar? Casamento é um dom. Assim como o celibato. Para ser solteiro, você tem que ter dom de ser solteiro. Vai querer qualquer pessoa se meter a besta de querer viver solteiro, que não vai conseguir. Nem vai agradar a Deus. Vai agradar o diabo. Só. Entendeu? Agora, na minha vida, eu consigo servir a Deus. O apóstolo Paulo até fala isso. Porque a mulher que casa, ela agrada o marido. Só que aquele que fica solteiro, ele serve a quem? A Deus. Ao Senhor, a Deus. Eu falo, eu prefiro servir ao Senhor, livre. Sabe? Eu posso... O casamento é uma bênção, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. As pessoas casam, e quanto mais vejo casamentos acontecendo, mais as pessoas falam, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não tenho essa experiência, mas eu sou feliz solteira. Não tem toalha molhada em cima da cama. Tem pessoas que são solteiras, né, Kathleen e Henrique, e sofrem, se sentem incompletas. Isso, se sente carente. Quando eu era mais novinha, eu até sofri um pouco. Você tem um pouco de receio, você vê seus amigos namorando e casando, e tudo bem. Mas com o passar do tempo, você vai percebendo o quê? Através do amadurecimento. Que as fases mais delicadas eu já enfrentei. Não estou dizendo que eu não vou ter lutas, né? Porém, você precisa ter um preparo muito grande para casar. Uma coragem muito grande para viver a dois. Sim. Como se fosse um. Mas é como se fosse, né? Serão uma só carne. Você tem que abrir mão de muitas coisas. E para ser solteiro também. O casamento tem prazeres que o solteiro não tem. Porém, o solteiro tem prazeres e privilégios que o casado não tem. Em que você vai pedir a graça de Deus? Então, eu não me sinto solteira e incompleta. Eu me sinto solteira e feliz. Até porque Jesus era solteiro e ele era completo.
Então, o casamento não completa ninguém. Quem completa é Jesus. Bonito. Olha. Isso aí. Meu, deixa eu entrar em um assunto. Pastora Maria é viúva até hoje. Viúva até hoje. Teve alguma influência em relação a isso na sua vida? Porque, tipo assim, eu já escutei ela falando que é melhor não casar. Teve. Ela dá esse conselho. Influência. Não existe nenhuma recomendação, nada. Sim. De modo nenhum. Mas influência tem porque eu vejo pessoas casadas e vejo minha mãe sozinha. Sempre tive um pesar muito grande por ver o sofrimento ministerial e pessoal mesmo da minha mãe sozinha. Mas eu vejo como ela tem condições e teve de ser vitoriosa e alcançar as bênçãos de Deus, o favor de Deus, mesmo sem ter um marido. E vejo muitas pessoas que sonharam com o casamento e se casaram e se realizaram na parte conjugal, porém sofrem. E sofrem assim desmedidamente, é uma coisa absurda. E eu falo, meu Deus, ninguém casa pensando que vai sofrer. Ninguém casa pensando que não vai dar certo. Mas você casa pensando, vamos ser felizes, vou fazê-la feliz, ele vai me fazer feliz, vamos ter filhos e gente, quando um não estiver bem, o outro vai ajudar. E não funciona assim. No dia a dia, coisa é diferente, sai fora do planejado. Então, eu vejo. Então, teve influência, sim. Teve. Então, eu acho... É igual tudo na vida. Você tem que ver o que vale a pena. O que não vale. E outra, né? Não tive um grande amor É verdade. Se de repente você tem um grande amor na sua vida, isso muda. Tudo. Muda tudo. Meu único grande amor é Jesus e minha mãe. Então tá ótimo. Não apareceu um príncipe encantado. Ó, já apareceu o sapo. Aí eu sou meio vaidosa, não deu certo. Entendeu? Aí fala, porque você não tentou? E se ele virasse um príncipe? Ó, só que eu não tenho essa fé, você entendeu? Aí o problema é que eu não tive coragem de encarar o sapo pra ver se ele ia virar príncipe. Eu já tenho aquela teoria de que não, eu não mudo ninguém, não. Se Jesus não mudou e ele não deu conta de melhorar, deixa quieto, que eu não tô fazendo milagre ainda, não. Brincadeira, mas é verdade. É nesse sentido aí, teve influência, sim. Brincadeira, mas é verdade. Essa frase aí é forte, né? Só tá a gente puxando de novo da igreja. Você e sua mãe são duas personalidades totalmente diferentes. Personalidades, achei bonito. Vocês têm muito conflito, assim, você fala assim, mãe, quero fazer tal coisa. Ela fala, não vai fazer. Antes tinha mais. Antes tinha muito mais. Hoje eu tô mais... Como eu não exerço muitos cargos como eu já exerci antes na igreja, não tem tantos, mas já teve. Já tivemos muitos. Muitos impasses. São cabeças diferentes, são idades diferentes. É mãe e filha. Criação diferente. Não tem como. Então, naturalmente, supõe-se já, né, que seria diferente e haveria divergências. E houveram. E ainda haveria se eu quisesse discutir, mas eu tô numa fase muito light. Tá bom. Né? Tá ótimo, amém. Tá certo. Não tá certo, mas tudo bem. Tá, né? E a gente tem que saber se colocar no lugar. Ela não chegou ali à toa. Né? Às vezes eu sempre penso, e minha mãe tem uma parte, ela é maravilhosa. E tem uma coisa, a parte dura é que ela sempre fala assim, ó, quando você tiver sua igreja, vocês fazem do seu jeito. É exatamente isso. Quando tiver sua casa, você faz do seu jeito, né? Quando tiver sua igreja. Casa, graças a Deus, eu nunca tive problema. Mas assim, essa questão de igreja, como a gente já bateu muito de frente, quando você tiver sua igreja, aí você faz do seu jeito. E eu tenho bom senso. Sim. E, de fato, eu penso ela. Aí me ofereceram a igreja. Aí eu pensei, eu peguei? Não, então acabou o assunto. Entendeu? Que ela falou, quando você tiver sua igreja, você faz assim. Vou pegar agora minha igreja. Ah, não, deixa quieto. Senhora Simone, quer pegar a igreja tal? Obrigada, vou ajudar minha mãe. Aí eu vi que eu tenho que pular miudinho ali, ficar pianinho e pronto. É assim que funciona. E é isso. Pastor, então a gente já chegando no final. Você tem mais alguma pergunta? Acho que não. Tranquilo? Tem alguma pergunta, o Oliver? Tem? Pode perguntar, Ó, fala ó você. lá. Eu gosto assim. Que? De onde que saiu isso?
Isso daí eu até sei quem foi que perguntou. Quem? Com certeza. Vocês anunciaram que ia ter. É alguém que me ama. Quem? Não vou dar nome, a pessoa sabe. Mas o que é agora? Eu não entendi. Depois de vários... Não, isso aqui não é pergunta teológica? É alguém que quer discutir teologia. Olha, gente, eu não sou teóloga. Eu fiz básico em teologia. E eu não sei se teve, não. Alguém sabe, sem consultar? Não, na Bíblia não. Não, eu não me lembro disso, não, Oliver, tá? Só essa? Eu não vou pesquisar aqui que fica chato, mas não fui informada desse batismo aí na época de Moisés, não. Mas se o teólogo quiser comentar quando vocês lançarem o vídeo na próxima semana, né? Comenta lá, gente. Responde para nós, que como nós não sabemos tudo, estamos abertos a aprender. Responde aí, se você souber. Se você não souber, a gente vai pesquisar, procurar essa resposta e a gente comenta lá embaixo. Olha, colegas, não sabemos hoje, mas a resposta está aqui, semana que vem. Se você tem a resposta, já coloca lá, já vamos comenta. Colocar também se Adão tinha umbigo. Já conhece isso aí. Adão tinha umbigo ou Adão não tinha umbigo? É isso aí, é uma boa pergunta também. Mas então é isso. É isso. Pastora, muito obrigado pela sua presença. Eu que é uma agradeço honra receber convite. aqui. A gente já estava combinando faz tempo, né? Graças a Deus deu certo. Tava achando que você tinha já desistido. Graças da a minha Deus pessoa. deu certo. É uma honra receber. Muito obrigado. Foi muito edificante na nossa vida. Obrigado por tudo. Isso aí, muito obrigado pelo aprendizado, por estar aqui com a gente. Imagina. Compartilhar um pouquinho mais da sua história pro pessoal aí, pra nós também. Não que eu não conheça um pouquinho. Mas é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, viu, Oliver? A pergunta foi ótima. Deus abençoe, gente. Prazer estar com vocês. Deus esteja sempre abençoando esse trabalho aqui e seja sempre abundante na vida dos influentes na região 523 e em todos aqueles que chegarem essas mensagens. Galera, então se você tem desejo no coração de ser missionário, pesquisa lá o CTM. Tem bastante coisa. Fala com a Simone. Se você tem alguma crise de ansiedade, depressão, também procura a pastora Simone. É melhor uma pastora na área do que qualquer um outro profissional que não seja da nossa fé. Então curte, compartilha, manda para alguém. E é isso, pessoal. Até o próximo. Deus Fica com abençoe. Deus. Foi.